Glória a Deus. Essa é a superior aliança, são elementos da superior aliança que estarão sendo tratados aqui, neste sexto segmento que nós estaremos vendo nesses dias, começando hoje, continuando amanhã de manhã, amanhã à noite. Esse segmento ele toma dois capítulos, o capítulo 8 e o capítulo 9, porque o versículo 28 ali é o último versículo do capítulo 9. Capítulo 8 e o capítulo 9 são os dois capítulos desse segmento. Mas esse título, esse tema, a superior aliança, é tirado de um único versículo. Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Hebreus, capítulo 8, versículo de número 6. Glória a Deus. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Leiam vocês. Vamos ouvir só as mulheres. Os homens aí. A última vez, todos juntos. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Aleluia. O versículo começa dizendo que Jesus obteve ministério tanto mais excelente do que o ministério dos levitas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. O ministério dos levitas era tão sério que se eles cometessem alguma coisa errada, como os filhos de Arão cometeram, os sacerdotes Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho, Levítico capítulo 10, e Deus os queimou na hora. O ministério dos levitas era tão sério que se alguém tocasse de maneira errada, ou proibida, ou indevida, na arca da aliança, era fulminado e morria na hora. Portanto, aquele ministério já era um ministério de grande excelência, de grande poder, de grande soberania de Deus. Mas Jesus tem ministério ainda mais excelente. Se era sério o ministério sacerdotal dos levitas, é super sério o ministério sacerdotal de Jesus. Eu parafraseei esse versículo para nós entendermos um pouco melhor. O último slide de hoje é esse aí, viu, Marisa? O próximo. Esse versículo está parafraseado aqui dentro, tá? O que está de amarelo aí é o versículo e o final amarelo ali é outro versículo. Então lá em cima, o ministério mais excelente que obteve Jesus
é o ministério, coloquei de vermelho, o ministério da eterna salvação dos eleitos. Esse é o ministério excelente de Jesus. A excelência do ministério de Jesus é alcançar todos os eleitos de Deus na face da terra. Amados, sabe quem são os eleitos de Deus? São todos quantos Ele vai alcançar e conduzi-los à salvação, e preste atenção, nenhum daqueles que a palavra de Deus chama de eleitos de Deus, nenhum deles perderá a salvação. Parece que tem poucos aqui, né? Parece que tem poucos eleitos aqui que nem deram tanto glória a Deus assim nesse negócio que nada. Vou falar como se fosse pela primeira vez, tá bom? Aqueles que a Bíblia chama de eleitos são aqueles que Jesus Cristo, no seu excelente ministério que Ele obteve da parte do Pai, Ele vai alcançar e eles jamais perderão a salvação. Está entendendo isso? Jesus até falou lá em Mateus capítulo 24, quando ele disse assim, ó, se aqueles dias não fossem abreviados, penso até que, se isso fosse possível, os eleitos se perderiam. E ele colocou, se isso fosse possível, os eleitos de Deus, eles são o alvo do ministério excelente de Jesus. Do ministério excelente de Jesus, alcançar os eleitos. Nem todo crente é salvo, porque nem todo que se chama crente é de fato eleito de Deus. Vamos ouvir Jesus dizendo isso para nós em Mateus 22, 14. Abra na sua Bíblia, Mateus 22, 14. Mateus 22, Mateus 22, 14. Amém? Encontraram? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Repitam. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui está o grande número dos crentes. São os muitos são chamados. Chamados significa o que aqui? Ó? Chamados pela pregação do Evangelho. Muitos que vão ouvir a pregação do Evangelho e pela pregação do Evangelho se tornarão crentes. Mas nem todos esses que se tornaram crentes pela pregação do Evangelho serão salvos. Existe uma seleção no meio deles, e dentre eles poucos são escolhidos. Escolhidos é a mesma coisa de eleitos. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Vou mostrar uma coisa para vocês aí na sua Bíblia. Deixa aberta aí Mateus 22 para você ver uma coisa comigo aí. Ó. Esse versículo em Mateus 22, aí, 14, com vocês aí, está entre parênteses ou está entre colchetes? Sim ou não? Sabe por que não está? Porque verdadeiramente esse versículo 14 faz parte aí desse capítulo que começa com a parábola das bodas. Jesus disse isso aí como resultado, como consequência final aí, fechamento da parábola das bodas. A parábola das bodas é uma parábola soteriológica. O
significa isso? Pastor, quem é essa irmã? Soteriológica. Soteriológica significa salvação. Tá? A parábola das bodas é uma parábola acerca da doutrina da salvação. Por isso, quando Jesus diz muitos são chamados e poucos escolhidos, ele está falando acerca da salvação. Que apesar de muitos serem chamados pela pregação do Evangelho à salvação, realmente só serão salvos os poucos escolhidos. Porque o ministério da eterna salvação de Jesus visa esses poucos escolhidos, os eleitos de Deus. Existem pessoas que não acreditam nessa doutrina. Aí eles dizem o seguinte, eles afirmam o seguinte: não, esse negócio de muitos chamados e de poucos escolhidos não é para salvação que Jesus disse isso. Jesus disse isso para o ministério. Que muitos são chamados para o ministério, mas poucos são escolhidos para o ministério da pregação do Evangelho, ou para ser pastor, para ser alguma coisa na igreja. Essa interpretação errada está sendo a interpretação de muitas igrejas evangélicas. Ela é a mesma interpretação da Igreja Católica. A Igreja Católica diz que esse versículo aí está falando da vocação sacerdotal e religiosa dos padres e das freiras. Que lá na Igreja Católica eles celebram o mês das vocações em todo mês de agosto de todos os anos. Pode perguntar para qualquer amigo ou parente católico que você conhece para ver se não é assim. Na Igreja Católica, o mês de agosto é chamado de o mês das vocações sacerdotais, religiosas e missionárias. E os católicos usam esse versículo para dizer assim que muitos jovens, muitos rapazes e muitas moças são chamados para ser padre e freira, mas nem todos chegam lá, só alguns escolhidos. Mas eu estou dando risada porque isso para mim é uma piada. Não existe isso. E muitas pessoas que traduziram a Bíblia tentaram colocar isso dentro da Bíblia. Sabe como? Aí no capítulo 22, a parábola das bodas é uma parábola sobre a salvação, e ela termina dizendo, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Agora volte um pouquinho aí no capítulo 20 de Mateus. Capítulo 20 de Mateus. Aí tem a parábola dos trabalhadores da vinha. Correto? Está correto? Essa parábola aí dos trabalhadores da vinha, ela não é uma parábola soteriológica. Ela não tem o tema da salvação. Essa parábola aqui é uma parábola eclesiológica acerca do ministério, como as pessoas trabalham na vinha do Senhor. Essa parábola é ministerial. No final dessa parábola, não tem, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas muitos tradutores, olha aí no versículo 16, colocaram, e por isso na nossa Bíblia está entre colchetes. Está vendo o versículo 16 aí? 20, 16? Está assim, ó. Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Está assim aí na sua Bíblia? E essa última parte do versículo aí, ó, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, está entre colchetes? Sabe por que está entre colchetes? Porque no texto original que Mateus escreveu em grego, não existe isso aqui. Muitos chamados e poucos escolhidos, é lá no 22:14. É para a parábola das bodas.
Para a parábola dos trabalhadores, que é uma parábola ministerial, o que está escrito apenas no versículo 16 é: assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. O que significa que não importa quem trabalhou primeiro na obra de Deus, como quem vai trabalhar por último na obra de Deus. Deus os recompensará da mesma maneira. Essa parábola aqui é ministerial. Ela não fala de salvação, ela fala de ministério. Por isso nela não tem esse negócio de muitos chamados e poucos escolhidos. Muitos chamados e poucos escolhidos está no 22:14, sem colchete nenhum, porque lá está no texto original de Mateus em grego. Porque quando Jesus diz, porque muitos são chamados e poucos escolhidos, ele está falando de salvação. Os eleitos de Deus são os poucos escolhidos. É para esses que se dirige todo o poder do ministério de Jesus. É tanto que Jesus disse que ele nem ora pelo mundo. João 17, vamos ver, na oração de Jesus ao Pai. Quando Jesus diz que ora, por quem que ele ora? João 17, 9. João 17, 9, Jesus diz assim, ó: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Leiam vocês. Vocês estão vendo Jesus dizendo para o Pai: Pai, eu não estou rogando, eu não estou orando a Ti pelo mundo todo, não. Eu estou rogando a Ti, Pai, só por aqueles que Tu me deste, porque eles são Teus. Aleluia? Porque eles são Teus. Os eleitos são aqueles que Deus reconhece como sendo dele. Foi o que Paulo disse, agora você vai mais para frente, em 2 Timóteo 2,19. Vai lá mais para frente e abra em 2 Timóteo 2,19. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Encontraram? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, 2 pontos. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Digam vocês. Aleluia. Repita só essa frase: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Sabe quem são esses? Os poucos escolhidos, os eleitos de Deus. É para eles que se dirige o ministério de Jesus. Tá? Jesus não perde tempo com outros. É para esses que se dirige o ministério de Jesus. Aí alguém pergunta assim: mas pastor, eu já ouvi essa pergunta milhares de vezes, mas pastor, como é que eu vou saber se eu sou um desses? Ótima pergunta. Então a resposta está no versículo 20. Aí, 2 Timóteo 2:20. Ele diz assim, ó: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata,
Há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Vocês? Essa grande casa aqui é o mundo todo. Numa grande casa, a grande casa aqui é o mundo todo. E os utensílios aqui representam toda a humanidade. Toda a humanidade. A humanidade é representada de maneira diferente diante de Deus. Tá? Quem pensa que todo mundo é igualzinho perante Deus, é igual em algumas coisas e muito diferente em outras. Na obra da salvação, Deus considera os homens diferentes, não iguais. Em outras coisas, Deus considera os homens iguais. Mas na obra da salvação e em outras coisas, Deus considera os homens diferentes. Tem que se estudar a antropologia bíblica para ver qual é a visão que Deus tem dos homens. E saber quando que Deus considera os homens iguais, semelhantes, e quando Deus considera os homens radicalmente diferentes uns dos outros. E na visão em que Deus enxerga os homens diferentes uns dos outros, Deus enxerga os eleitos, que são como utensílios de ouro e de prata. Eles são utensílios para a honra. Mas ele também conhece pessoas que são aqui comparadas a utensílios de madeira e de barro, e que são utensílio para desonra. A diferença primária dos eleitos e dos não eleitos está no caráter deles. Ouro e prata aqui representa o caráter de Cristo imprimido nos eleitos. Enquanto madeira e barro representa o caráter do velho Adão imprimido nos condenados. Jesus é o novo Adão, o último Adão. Quem tem a natureza de Cristo, são os eleitos de Deus. Os outros continuam com a natureza do velho Adão e continuam no seu pecado, mesmo que se fantasiem de crentes e de religiosos. A velha natureza adâmica é que está vivendo e mandando nessa vida. Portanto, são utensílios de madeira e de barro para a desonra. O versículo 21 responde mais essa pergunta, porque a diferença entre eleitos e não eleitos está no caráter e naquilo a que esse caráter leva cada um deles a fazer, a viver, a agir. Que vai falar agora no versículo 21. Vamos ver? Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Leiam. Que responde a pergunta: pastor, então como é que eu vou saber se eu sou eleito ou não?
É muito simples. Qual é o nível de preocupação que você tem com a sua santificação? Os não eleitos, eles não têm nenhuma preocupação com a sua santificação. Eles já se acham muito legal. Já se acham muito bem. Eles acham que não precisa fazer nada, não. Acham que a vida deles está muito boa do jeito que está, que não tem que mudar nada. Os eleitos, eles se preocupam com a sua santificação. Eles se sentem imerecedores da graça, por isso reconhecem que a graça é imerecida. Eles se sentem pecadores, como Pedro se sentiu. Lembram do apóstolo Pedro? Logo depois da pesca milagrosa, ele era um pescador. E de repente um cara que nunca foi pescador, era um carpinteiro, faz uma pesca daquela. Pedro ficou impressionado. E Pedro se atirou aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. O eleito se sente pecador e procura se purificar desses erros. Zaqueu se sentiu pecador. E quando Jesus entrou na casa dele, ele disse: mestre, eu vou devolver. Jesus não mandou ele fazer nada. Isso partiu de dentro dele, porque é ali que estava o pecado dele. Ele roubou muita gente, ele defraudou muita gente, ele enganou muita gente, e ao encontrar-se com Jesus, ele foi fulminado pelo arrependimento que vem de Deus, e cheio de genuíno arrependimento, ele diz assim: Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais. Olha o juro que ele colocou para ele mesmo. Eu vou devolver 4 vezes mais para todas as pessoas de quem eu roubei, para todas as pessoas que eu defraudei. Nem a justiça dos homens falava que ele precisava fazer isso. Mas ele, movido pela ação da graça de Deus na vida dele, devolver 4 vezes mais. Jesus contou aquela história do religioso e do publicano. O religioso que lá na frente orava de si para si mesmo. Olha o que Jesus diz: orava de si para si mesmo. Que oração mais inútil, hein? Orava de si para si mesmo. Senhor, eu te louvo, porque eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas, no jejum. Eu jejuo, eu oro tantas vezes por dia, eu oro às vezes 7 vezes por dia, eu conheço toda a tua lei, eu sei de tudo, e eu não sou como aquele publicano que está ali atrás e como os demais pecadores. Enquanto que o publicano lá atrás não conseguia nem levantar a sua cabeça, e ele batia no próprio peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Conclusão, Jesus disse: esse publicano voltou para sua casa justificado. O outro não. Está vendo a diferença de eleitos e não eleitos? Os não eleitos são religiosos. Eles já acham que já pagaram o preço. Nem é o preço que Jesus pagou, não, é o preço que eles pagam é que vale. Os eleitos não pagam preço. Os eleitos se submetem ao preço que Jesus já pagou. Alto preço que Jesus pagou. Se submetem a Cristo.
para serem purificados dos seus pecados. Por isso, o ministério de salvação de Jesus é dos eleitos. Continuando ali, ó. Em favor dos quais é ele também, diga, mediador de superior aliança. Em favor dos eleitos é que Jesus é mediador. Por isso nós já lemos aqui, ele não roga pelos outros, ele roga por eles, ele ora por eles. Porque não é mais como a antiga aliança, essa aliança é superior, porque não é mais como a antiga aliança, instituída com base no sangue de animais sacrificados, mas superior aliança, instituída com base, diga, em superiores promessas. Aleluia. Nós precisamos fazer uma lista dessas superiores promessas, as promessas que nós temos em Cristo Jesus, que são diferentes das promessas do Antigo Testamento. As promessas do Antigo Testamento eram promessas acerca da primeira vinda de Jesus. Elas se cumpriram, porque Jesus já veio. Aleluia. Elas se cumpriram, Jesus já veio. Agora as promessas de Jesus na nova aliança são superiores à antiga promessa. Porque são promessas que nos levam para a glória de Deus. Que nos projetam para o futuro. Não são promessas para coisas terrenas. Embora Deus nos abençoe na terra também. Mas as promessas são para coisas superiores a coisas terrenas. Superiores a coisas terrenas. E dentre elas, essas superiores promessas, que se encontram resumidas em uma única sentença, que nós lemos, e eu vou falar, e amanhã de manhã é a nossa pregação sobre isso aqui, Hebreus 8:10b, a promessa de Deus: eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Leia só essa sentença. Aleluia. Eu quero terminar explicando isso aqui para vocês, amados. O que está querendo dizer esse texto aí, que vem da nova aliança, profetizada ainda lá na antiga aliança, em Jeremias capítulo 31. E eu gostaria muito que vocês não perdessem amanhã às 10 horas da manhã, porque amanhã de manhã nós vamos trabalhar somente essas palavras de Jeremias, capítulo 31, de 31 a 34, que são citadas aqui em Hebreus capítulo 8, para entendermos os elementos dessa nova aliança, já profetizada na antiga aliança para nós. Eu quero resumir uma coisa. As superiores promessas de Deus, que vai alcançar todos os seus eleitos na história, vão se cumprir quando? Quando o número dos eleitos de Deus estiver completo. Quando o número dos eleitos estiverem entrado no reino, estiverem completos, estiver completo esse número. Portanto, depois da grande tribulação, depois do milênio, quando todos estivermos, os eleitos estiverem na glória, os condenados no lago de fogo e de enxofre, é lá na glória que vai começar uma reunião com Deus, na qual Deus vai dizer o seguinte: ó, agora eu vou começar a fazer com vocês o que eu planejei antes da fundação do mundo, quando eu decidi criar vocês.
agora eu vou me revelar completamente para vocês. Essas são as superiores promessas. A nova aliança em Cristo está nos levando para essa reunião eterna na glória. Porque aqui na terra, nós temos apenas aqui em nossas mãos a Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, os 39 livros do Antigo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento. Nós não temos aqui toda a revelação de Deus. Que é isso? Só isso aqui? Não. A Bíblia Sagrada, ela é o princípio da revelação de Deus. A Bíblia Sagrada é para nós começarmos a conhecer a Deus. É o início da revelação de Deus para nós. É o que Deus julgou suficiente para a nossa salvação. Tudo que é suficiente para a nossa salvação já está revelado aqui na palavra de Deus. Mas a totalidade da revelação de Deus só teremos quando estivermos todos reunidos definitivamente com Ele na glória eterna. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, depois você pode conferir aí, 1 Coríntios capítulo 13, Paulo diz assim, agora, nesse momento presente, a nossa visão é falha, nós vemos como por espelho, confusamente. Mas quando estivermos lá na glória, veremos face a face. Agora nós conhecemos em parte. O nosso conhecimento é parcial. Mas quando estivermos na glória, vamos conhecê-lo totalmente, tal como somos conhecidos por Ele. Tem gente que não sabe nem o que vai fazer no céu, que de vez em quando pergunta, pastor, o que nós vamos ficar fazendo lá no céu? Aqui na terra está tão bom. Já me perguntaram assim, pastor, lá no céu fica só cantando? Essas pessoas que fazem esse tipo de pergunta, elas não têm nenhum conhecimento de Deus. Porque quem tem conhecimento de Deus tem total esperança no cumprimento das suas superiores promessas para nós. O que veremos no céu é o que agora nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. O que Deus tem preparado não é para todo mundo, não, para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esses que o amam são os seus eleitos. Os não eleitos não amam a Deus, eles amam a si mesmos. Tem um monte de gente querendo ir para o céu. Ainda ontem eu preguei numa igreja, né? O João estava comigo, o Oswaldo também. Preguei numa igreja e perguntei, quem quer ir para o céu? Todo mundo queria. É claro, né? As pessoas não querem ir para o céu porque amam a Deus, elas querem ir para o céu porque amam a si mesmas. E não aceitam a ideia de ir para o inferno. E não aceitam a ideia de ir para o lago de fogo e de enxofre. Ah não, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Mas elas querem ir para o céu por amor de si mesmas, não por amor a Deus. O céu não é para quem ama a si mesmo. Pelo contrário, o céu é para quem renega a si mesmo. O céu é para quem renuncia a si mesmo. Foi Jesus quem disse isso. Foi Jesus quem colocou essa exigência. Se alguém quer me seguir, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. As primeiras testemunhas cristãs, os primeiros mártires da glória, a Bíblia diz deles aqui em Apocalipse capítulo 12, que eles não fizeram caso da sua própria vida. Não amaram a própria vida.
porque eles amaram mais a Deus do que a sua própria vida. Eu vejo muito crente aí amando só a sua própria vida. Os eleitos amam a Deus, porque o amor de Deus é derramado no coração deles pelo Espírito Santo que lhes foi outorgado. Por isso, o céu é para os que amam a Deus. E esse amor é baseado em conhecimento. Você não ama quem você não conhece. Esse amor sem conhecimento é um amor abstrato. O amor da Bíblia é amor concreto. Não amemos de palavra, nem com a língua, mas por atos e em verdade. O amor concreto, ele se baseia em conhecimento. É quem nós amamos, quem nós conhecemos que nós amamos. E quanto mais conhecemos a Deus, mais o amamos. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é o fim da sabedoria, é o princípio da sabedoria. O fim da sabedoria, a finalidade da sabedoria é o amor. Porque quanto mais conhecimento de Deus nós recebemos, mais vamos amá-lo. Sabe por quê? Porque Deus é amável. Deus é amável. Deus é adorável. Deus é louvável. Quanto mais conhecemos, mais o amamos. E o amor vai lançando fora o temor. O amor tira todo o medo. Porque quem teme ainda não é perfeito no amor. O temor, que é o princípio da sabedoria, ele vai ser substituído pelo amor, que é o fim da sabedoria, que é a finalidade da sabedoria, que é o propósito da sabedoria. Deus quer nos revelar seu conhecimento para que extasiados por esse conhecimento, nós o amemos de todo o coração, de toda a alma, com todas as nossas forças. E foi assim que ele resumiu o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus dessa maneira. Olha só o que Deus está fazendo na terra. Como é que Deus está agindo na terra? Deus está fazendo todas as coisas concorrerem para o bem de todo mundo? Romanos 8:28. Deus está fazendo todas as coisas cooperarem conjuntamente para o bem dos que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito, predestinados em Cristo Jesus para a glória eterna, escolhidos antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante de seus olhos em amor. É assim que Deus está agindo na face da terra. É isso que o Senhor está fazendo. Isso é uma aliança, como a do casamento. É uma aliança. Só que nesse caso, o noivo é Jesus. A noiva é a igreja eleita. A noiva são os eleitos. E Jesus vai levá-los para as bodas do Cordeiro no céu. É a melhor festa de casamento da qual nós vamos participar, onde ele vai nos servir a ceia celestial e começar a revelar a nós a face de Deus, e essa revelação vai durar toda a eternidade. Você já imaginou se algum noivo quer casar com uma noiva que não o ame? Hã? Algum noivo vai querer casar com uma noiva que não o ame? Hã?
Paulo Isaac vai casar em agosto, ó. A noiva tá do lado aí, ó. Cheia de amor. A noiva que não ama, olha lá. Olha o Cássio aqui, ó, vai casar dia 11. Opa, dia 11, tá chegando. Olha a noiva cheia de amor do lado. Nenhum noivo quer casar com uma noiva que não o ama. Uma noiva desinteressada, uma noiva distraída, uma noiva que não se atavia para o noivo. Uma noiva que está de olho em outros amantes aí na terra. Tem outros homens chamando a atenção. Quem vai querer casar com uma mulher dessa? Por isso a igreja de Cristo Jesus, amados, não é essa cambada de crente que a gente está vindo por aí, que só amam a si mesmos e o mundo, que ficam tentando negociar as coisas e tentando achar que as coisas do mundo não tem nada a ver. Mesmo sendo crente, eles podem usar. Mesmo sendo crente, eles podem fazer. Mesmo sendo crente, pode se tatuar. Mesmo sendo crente, pode beber. Mesmo sendo crente, pode ir para motel. Mesmo sendo crente, pode ir para balada. Acho que não tem nada a ver. Esse povo aí, eles não amam Jesus, eles amam o mundo. E quem ama o mundo é inimigo de Deus, não amigo. Os eleitos de Deus são aqueles que se negaram a si mesmos, negaram também o mundo, deram as costas ao mundo. Eu sou testemunha disso. Eu fui mundano. É porque eu estou aqui em Goiás, então vocês não conheceram o meu passado. Quando eu vou lá para Santos, onde tem um monte de gente que conheceu o meu passado, eu falo: Edivaldo, o que aconteceu com você? Você não era desse jeito. Você era aqui da nossa turma, da nossa galera. Aí eu falo: só que agora eu sou de Cristo. E como eu sou de Cristo, essa galera ficou para trás. Esse mundo ficou para trás. Eu não ando procurando desculpas nenhuma para justificar as coisas do mundo e dizer: acho que não tem nada a ver ser de Jesus e viver desse jeito aí. Tem tudo a ver. Quem é de Deus não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por isso ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem nunca murcha, e tudo quanto faz prosperará. Os ímpios não são assim, eles são como a palha levada pelo vento. Por isso, não prevalecerão os ímpios na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A palavra de Deus não é bem clara, amados? Luz é luz, trevas é trevas. Efésios 5:8. Outrora erais trevas, agora sois luz no Senhor, comportai-vos como verdadeira luz. Aleluia. E assim nós começamos este segmento de Hebreus. Nós estamos seguindo para estas superiores promessas, para chegar no lugar onde estaremos para sempre com o nosso Deus. Amados, lá não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, não haverá mais sofrimento, não haverá mais doença, não haverá mais lágrimas. Toda lágrima será enxugada de nossos olhos. Estaremos no estado para o qual Deus nos criou para estar. Por enquanto aqui, amados, é tudo passageiro. Vamos passar por aqui em vitória, sendo mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Fique de pé comigo.